I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E finalmente agora realmente terminou a primeira temporada do What If. Eu gostei do episódio, achei interessante, mas uma coisa eu preciso falar. As pessoas que estão envolvidas nesse projeto realmente desprezam o Homem de Ferro, Tony Stark. Desprezam mesmo. Não é nenhuma coisa. Eu assisti um documentário uma vez sobre o Batman e aí eles estavam falando sobre o Liga da Justiça, o desenho dos anos 2000, e como era complicado não colocar o Batman em toda a história, porque afinal de contas era o Batman, mas eles tinham que fazer isso ou diminuir bastante a importância dele no episódio para elevar os outros personagens, porque afinal de contas a Liga da Justiça, né? São vários personagens. Então, por vezes o Batman simplesmente não aparecia, o que era difícil, ou eles simplesmente colocavam o Batman como um personagem secundário no episódio. Mas os escritores tinham que se policiar porque eles queriam que o Batman acabasse tendo um papel mais preponderante em todos os episódios. Mas não, esse caso é completamente diferente. Não é que eles não querem que o Tony Stark, o Homem de Ferro, que eu já falei e vou repetir, sem o Tony Stark, sem o Homem de Ferro, não existiria universo cinematográfico da Marvel. Não existiria. Teria morrido antes de começar. Ele deu o pontapé inicial, graças ao sucesso do primeiro filme e do Robert Downey Jr. também. Tem que dar crédito a quem merece crédito. Se não fosse o Robert Downey Jr., as pessoas envolvidas com o primeiro Homem de Ferro, não haveria universo cinematográfico da Marvel. Não haveria o What If na Disney Plus. Não haveria nada disso. Mas há uma necessidade das pessoas que criaram essa animação de aniquilar o Homem de Ferro. Aniquilar mesmo. A gente percebe que, no mínimo, as pessoas têm uma aversão ao personagem. Voltando, foi um bom episódio, mas para mim os melhores episódios foram o quarto e o primeiro episódio. Esses foram melhores. Esse aí tá empatado com o terceiro episódio, na minha opinião. O quarto episódio foi o melhor por conta do Doutor Estranho, foi muito bom o episódio mesmo. O primeiro episódio foi legal, apesar de ser um shot for shot do primeiro filme do Capitão América, mudando para Capitã Carter. Mas para mim ainda são os melhores episódios que foram feitos pro What If. Uma coisa, falando em Capitã Carter, uma coisa que tem que ser notada é que o design da personagem foi melhorado. As proporções foram ajustadas. Ela continua muito forte, mas o corpo está um pouco mais feminino e as proporções estão bem melhores do que no primeiro episódio. Bem melhores mesmo. Então isso é de se notar essa alteração. De novo, não foi por conta de nenhum clamor. Não, vocês precisam ajustar o design da personagem porque todos os episódios já estavam prontos antes do primeiro ir ao ar. Assim como, de novo, não há nenhuma homenagem ao Chadwick Boseman porque tudo já havia sido dublado muito antes da morte dele. Então, dito isso, o episódio é divertido, é interessante, apesar dos furos que as pessoas que comentaram no último vídeo do What If falaram em relação ao uso das joias do infinito. Eles quebraram as próprias regras criadas por eles, e isso é um problema, mas no geral foi um episódio divertido, foi um bom final, apesar do final, que é o único, apesar daquele final de mandar a Viúva Negra para um outro mundo e tudo mais, que vai contra o próprio Vigia, mas ele já quebrou as próprias regras também, então tá. E esse foi o único episódio que teve uma cena pós-crédito também. Se você não assistiu a cena pós-crédito, volta. Eles encontram o Ryder Stomper, né, o Homem de Ferro original, e aparentemente o Steve Rogers está dentro dele. Então ele estaria vivo nessa realidade da Capitã Carter. No geral, o What If foi extremamente decepcionante. As histórias foram ruins. Eu vi que as histórias eram planejadas para serem maiores, os episódios, né? Porém, por conta da pandemia, isso não pôde ser feito. Eu acho isso aí uma desculpa meio esfarrapada, já que
Diversas animações saíram do papel, foram produzidas durante a pandemia e não houve diminuição de tamanho nem nada do gênero. Isso para mim, é uma desculpa esfarrapada em relação ao tamanho dos episódios. Mas foi extremamente raso, né? Os episódios não há um desenvolvimento, já que eles iam meio que amarrar o final, poderia ter sido feito um melhor desenvolvimento. Eu indico, inclusive, para quem gostou da premissa, ler as HQs do What If, que foram escritas nos anos 70. Ali você tem noção exato do que o What If poderia ter sido na animação e o que foi perdido, na verdade, de oportunidades para que o What If no Disney Plus fosse muito melhor do que acabou se tornando. De novo, o roteiro quebrou as próprias regras, mas quebra as regras só quando interessam. Então, se interessa que o Tron possa usar as joias do infinito em qualquer lugar, ele pode. Agora, na hora de destruir, cada joia tem a sua particularidade e não pode ser destruída. Então isso acaba, se você parar para analisar, uma coisa anula a outra. Porque se cada joia é específica do seu universo, faz sentido a regra de que uma joia de um universo não possa ser usada em outro. Por quê? Vamos dar um exemplo, a joia da realidade. A joia da realidade, ela está atrelada à realidade daquele universo. Então quebrar as próprias regras acabou não fazendo sentido porque eles logo em seguida meio que pegam parte dessa regra e não dá para destruir porque é de outro universo essa joia, é de outra realidade. Ela tem cada joia tem a idiosincrasia do seu universo. Bom, se cada joia tem a idiosincrasia do seu universo, a regra de que elas não podem ser usadas em outros universos faz muito sentido. E o fato do Ultron usar em qualquer universo não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Mas relevando isso e deixando isso de lado, a montagem do time também, óbvio que ia ter o T'Challa Messias de Wakanda, isso era óbvio. Era óbvio que iam ter alguns personagens. Mas os únicos personagens que eu acho que agradam todos são o Doutor Estranho e a Capitã Carter. São os únicos personagens que você sente alguma conexão, que você sente que tem alguma coisa a mais. Os outros são tábuas, por conta de como eles foram escritos mesmo. O Thor é uma coisa assim bizarra, de tão medíocre. O Thor é uma coisa assim de outro planeta, literalmente. Assim, muito, muito chato, muito irritante, mudando demais, transformando o personagem num bufão. Tá, a Gamorra não teve nenhuma profundidade. Killmonger. Mas o Killmonger tinha que estar lá porque o Vigia sabia que ele ia ficar brigando com o Tron pela joia, com o agente da Hydra, que eu esqueci o nome do alemão, e eles iam ficar nessa batalha eterna para ver quem ia ficar com a joia. Podiam ter usado qualquer outro personagem. Eu não gostei da equipe, pronto, porque eu não gostei de como eles foram escritos no episódio de onde eles saíram. Eu não gostei do T'Challa por ele ser um Messias de Wakanda. Eu não gostei do Killmonger porque era o ser mais inteligente daquele planeta. Derrotou o Tony Stark de uma forma assim, super fácil. Não gostei desses dois personagens. Menos mal que não teve Capitã Marvel. Mas aí a gente volta de novo pro paradoxo criado pela própria Marvel, de que ela é tão super duper, tão totalmente excelente, que você não consegue colocar em lugar nenhum, porque se ela estivesse lá, ela é tão super duper que ela poderia absorver toda a energia e vencer o Tron com extrema facilidade. Mas quem causou esse problema foi a própria Marvel. Primeiro com as HQs que já tiveram nos últimos 10 anos, tiveram mais de um reboot por ano. Você imagina uma HQ que em 8 anos teve 10 reboots. E por que são feitos reboots, para quem não sabe? Para tentar atrair novos leitores. Então, toda a revista número 1 é uma questão cultural até nos Estados Unidos. As revistas número 1 vendem mais porque é número 1. Tem aquele negócio de colecionador, tem aquele negócio de gente que no imaginário coletivo talvez essa revista valha algum dinheiro daqui a algumas dezenas de anos. Tem toda uma questão em relação à revista número 1. 10 vezes em 8 anos.
E aí depois o filme. Eles criaram um personagem tão super duper que não pode ser usado. Por quê? Por que não termina com um soco isso aqui? Com uma rajada de energia? Ou como o nosso grande Bruno Tomé uma vez disse, por que ela simplesmente não destrói o planeta inteiro com um soco? Por quê? E aí esse paradoxo faz com que não possam usar a porcaria da Capitã Marvel. E olha, eu torço pra Vampira aparecer nesse universo. Aparecer, absorver energia e enterrar esse personagem tão chato, tão irritante. Agora, esse último episódio teve um final satisfatório? Eu acredito que não. Foi um bom episódio, mas não foi satisfatório. A série como um todo foi satisfatória? Longe disso. Muito longe disso. Eles não usaram as coisas mais bacanas, mais divertidas que poderiam ser usadas e as mais brutais que poderiam ter sido usadas com o What If, pegando principalmente como parâmetro o What If dos anos 70 e anos 80 também, se eu não me engano. Então, por entrevistas dadas pelos próprios executivos da Marvel e tudo mais, a próxima temporada do What If vai ser focada quase que na totalidade nessa nova fase da Marvel que, sem zoeira, quase ninguém está interessado. Eu acho que as pessoas só estão interessadas, na verdade, no Homem-Aranha, obviamente, porque o Homem-Aranha é o personagem da Marvel, é quem carregou a Marvel nas costas a vida inteira, e o Doutor Estranho 2. Eu acho que são os únicos filmes que ainda geram algum hype. No caso do Homem-Aranha é muito hype. O resto, eternos. Marvels, que aí vai ter a piratinha que estica e a personagem mais insuportável do planeta, a Capitã Marvel. Próximo, Pantera Negra, que ainda por cima vai ser apresentada a super duper, mais uma personagem insuportável, que é a Riri Williams. Então, o próximo filme do Homem de Ferro vai ser do Coração de Ferro. Que delícia, né? Então não há um hype por trás desses personagens, mas obviamente uma forma até de tentar criar um falso hype. O próximo What If vai ser baseado nesses personagens, mas não vai gerar ou vai levar a um novo Vingadores, pelo menos não o What If. Então é isso aí, o que você achou desse episódio? O que você achou da série What If como um todo? Deixa aí um comentário, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.